Olá, amigos. Hoje é domingo, dia do Senhor, domingo de Ramos. Depois de 2 anos, nós ficamos sem poder celebrar a Semana Santa por causa da pandemia, né? Então, em 2020, fomos surpreendidos pelos excessos das medidas que foram tomadas no mundo todo. Como vocês sabem, eu sempre fui crítico do abuso dessas medidas. E mais ainda em 2020, mesmo assim em 2021, seguiram, né, com a agenda. E o que nos chocou foi que durante a Semana Santa ficamos sem celebrações, né? Muitos fiéis ficaram com várias restrições, doentes não puderam receber a unção dos enfermos. Foi realmente terrível o que aconteceu em 2020 e 2021. Quer dizer, aquela coisa de, sabe, excessos. Foram os excessos que privaram muitos católicos dos evangélicos também, quer dizer, os cristãos, de modo geral, das igrejas, as igrejas ficaram fechadas, né? E muitos sem os sacramentos, né? Eu me recordo que muitas pessoas idosas que precisavam, estavam enfermos, precisavam dos sacramentos, ficaram privados dos sacramentos em 2020, 2021, e agora, há pouco tempo, algumas semanas, que as medidas foram se abrandando, né? E começamos hoje a Semana Santa de 2022, e eu gostaria de partilhar aqui nessa live com vocês alguns apontamentos, né, que eu penso que são pertinentes em relação à Semana Santa, para nós cristãos, especialíssima, né, porque a gente celebra realmente a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E então é muito importante realmente esse momento para nós. Então hoje eu preparei aqui uma rápida exposição, onde eu quero destacar alguns pontos que eu considero importantes, e é o que eu penso a respeito, e vou fazer aqui algumas considerações, mas antes, deixa eu cumprimentar aqui a Catiane Lima, né? O Leandro, Laura, Rafaela. O pessoal vai entrando devagar, né? E a gente vai conversando um pouco, né? Então eu vou direto aqui à minha apresentação, para a gente não tomar muito tempo, porque senão eu começo a fazer um preâmbulo, contar uma história, aí a coisa vai, daqui a pouco dá 1 hora de preâmbulo e depois que eu entro na exposição. Então hoje eu vou abreviar o nosso preâmbulo, tá? E vamos ver se a gente consegue, então, fazer uma apresentação. Eu escolhi aqui, bom, rapidamente aqui um breve preâmbulo, né? Eu escolhi aqui algumas imagens, tá? Porque toda vez que eu fui à Europa, eu gostava muito, né, de ir às igrejas, às catedrais, aos museus também, e quando podia, né, quando dava, se eram cenas externas, por exemplo, de igrejas, ou mesmo internas, eu fotografava, né, imagens, grandes imagens, imagens lindas, né? Hoje tem internet, você consegue muita coisa pela internet também, mas não, nem sempre com a qualidade quando você está em loco, né? Então, além dos documentos, textos escritos, né, fonte primária que a gente foi procurando, mas também as imagens. E como as imagens são muito importantes, a iconografia cristã ao longo de todos os séculos é muito impactante positivamente. Ela realmente tem um efeito pedagógico fantástico. Imaginam como é que deveria ser o mundo, né, antes do século XIX, antes do século XIX, porque já com a primeira Revolução Industrial, tudo se transformou de uma forma como nós vimos, chegando onde chegamos hoje, com essa barafunda de tantas coisas, tanto barulho e a vida na cidade grande, etc. Eu, graças a Deus, moro no interior, então ainda posso estar aqui em contato com a natureza, os passarinhos, né? Aqui temos um jardim bonito, um pomar, etc, etc. Mas eu imagino, por exemplo, quando as pessoas assim
século XIII, XIV, mesmo século XVI, XVII, quer dizer, antes da primeira Revolução Industrial, realmente, quando elas iam à celebração, imagina entrar numa catedral, né? E ver a beleza daqueles vitrais, né? O órgão, sabe? Tudo isso realmente foi feito para a elevação da alma e havia toda uma pedagogia, todo um cuidado para que realmente a mensagem do Evangelho chegasse às pessoas de diversas formas, né? Grandes homilias eram feitas, muitas escritas, muitas faladas, havia muito preparo para realmente a mensagem do Evangelho chegasse nas pessoas. E hoje, né, estamos assim, pelo menos utilizando agora esse meio que é a internet, para ver se a gente consegue também, de algum modo, né, de algum modo, contribuir para que a mensagem do Evangelho chegue às pessoas, mesmo no tempo que nós estamos vivendo de forças tão hostis contra o Evangelho, intensas, que intensificaram, já faz, né, desde o século XVIII, num crescente, como nós vimos, como a gente sempre tem dito, e vivemos hoje numa sociedade globalmente, profundamente anticristã, em vários aspectos, mas é promessa de nosso Senhor Jesus Cristo que a sua palavra, né, ela vai permanecer, né, sempre, porque ele é o alfa, o ômega, ele é hoje, ele é ontem, hoje e sempre, né? E a história comprova isso, né? A história comprova isso. Então hoje eu vou ver se eu preparei aqui esse material para vocês, para hoje, domingo de Ramos, e vamos ver se eu vou conseguir ter tempo, né? Porque a gente tem tantas atividades, tantas coisas para encaminhar, para fazer. E vamos ver se eu consigo, na Quinta-feira Santa, fazer também uma conversa aqui com você sobre a Quinta-feira Santa. E gostaria de fazer na Sexta-feira Santa, no sábado e no domingo. Vamos ver, né? Vamos ver se eu consigo. Vamos ver o que a gente consegue. Mas hoje, eu escolhi algumas imagens que eu acho bonitas, né? São tantas imagens, são tantas, né? Tanto material, não tive nem tempo de escrever, inclusive, de onde vieram as imagens, mas vou apresentar a vocês e fazer aqui algumas considerações. E vou colocar de fundo, né? Vamos ver se vai dar certo, que eu estou aqui testando. Eu vou colocar de fundo o Palestrina, né? Eu penso que o Palestrina ele vai nos ajudar assim a fazer essa reflexão, essa meditação sobre essa semana que se inicia, a Semana Santa de 2022. E depois vocês me digam se estiver muito alto o som da música ou abaixo, a gente vai vendo na proporção certa, né? Então vamos lá. Eu vou apresentar aqui para vocês, no começo da nossa apresentação, uma meditação sobre a Semana Santa, domingo de Ramos, 10 de abril de 2022. Aqui, a entrada de Jesus em Jerusalém, e eu escolhi esse trecho de Daniel 7:18, que diz assim: mas os santos do Altíssimo receberão a realeza e a conservarão por toda a eternidade. Então, veja bem, na verdade, o que a gente assistiu ao longo da história, principalmente do Renascimento para cá, e depois do Iluminismo para cá, e depois com as grandes revoluções que vieram, Revolução Francesa, as revoluções industriais e todas as revoluções políticas e todas que vieram até chegar no século XX, no final do século XX, que atingiu a própria igreja também, principalmente após o Vaticano II, etc. A cisânia entrou por dentro e fazendo o estrago que vocês já sabem. E o que foi atingido, né, o que se buscou atingir nesse processo todo, né, a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, é isso que a gente, na Semana Santa, vê muito claro, o que aconteceu, né, na sua paixão e morte, e, graças a Deus, né,
com o triunfo sobre a morte, com a sua ressurreição, mas todo aquele julgamento, todo aquele processo que ocorreu em Jerusalém, naquela Páscoa, foi isso, quer dizer, o que buscou se atingir, né, foi a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo, e depois, né, vieram os primeiros cristãos, e a semente do Evangelho foi frutificando ao longo dos séculos, com o sangue dos mártires e o testemunho dos santos, e atingindo um momento especial ali no começo já no final daquele período dos povos bárbaros, depois de Carlos Magno, depois chegando até o século XIII, um grande santo, nós vamos falar aqui, São Luís, né? O rei São Luís IX, rei da França, e ali foi possível, de algum modo, né, em vários reinos da Europa, foi possível ver, né, o efeito do Evangelho nos reinos cristãos, e depois, em um outro momento, eu vou abordar um pouco sobre esses efeitos, e depois aí todo o processo de hostilizações que vieram à realeza do nosso Senhor Jesus Cristo, aí depois do Renascimento, o Iluminismo e todas as revoluções que tiveram, até chegar no século XXI, onde nós estamos vivendo o mundo do jeito que está, né? Vocês estão vendo, né, o que deu, né? Justamente essas revoltas todas contra aquilo, né, que o próprio Deus, né, oferece para nós, e para nossa grande alegria, a sua paixão e morte, foi a sua vinda para nós, o seu sacrifício para a nossa salvação. E isso que é realmente maravilhoso constatar, o amor de Deus ao longo da história, a sua doação, o seu sacrifício, o seu testemunho, por amor, né, a nós, e por isso que sempre muito gratos, né, a Deus pelo dom da vida, e buscamos, cada um de nós, em cada época, né, nós cristãos, corresponder a esse amor, essa dádiva, né, ao dom da vida e ao seu testemunho dadivoso, ele que vem ao encontro de nós nesse gesto, né, no sentido de que ele não quer, né, a ovelha perdida. Então, ele espera, né, e quer que cada um de nós possamos dar uma resposta de adesão ao seu reino, para que nós possamos fazer parte na vida eterna. Então, isso é muito bonito, né? E é gratificante sabermos que somos filhos de um Pai que nos ama, e ao longo da história, a prova disso é justamente a história da salvação, e tudo que já aconteceu e ainda está acontecendo e ainda virá acontecimentos que vão comprovar que ele retornará em poder e glória, porque todas as suas promessas foram cumpridas, e vocês sabem que, se você pegar o credo, né, você vai ver que tudo que está lá no credo, né, tudo que está lá são acontecimentos ocorridos, mas ainda falta um, né? Ainda falta um, que é ele retornará em poder e glória, né? E o seu retorno, nós aguardamos, esperamos, e esperamos, como eu sempre digo, né, estar com ele e sermos fiéis a ele, porque ele é o Senhor da história, dividiu a história em antes e depois, a luz do mundo, e nós temos fé firmíssima nisso. Então, por isso que eu citei aqui Daniel 7,18. E isso é uma constante na história, mas os santos do Altíssimo receberão a realeza e a conservarão por toda a eternidade. Então, isso é muito interessante ressaltar. Eu quero começar aqui com uma encíclica do Papa Pio XI, publicada em 11 de dezembro de 1925, né? É um ano muito especial, porque é o ano se não me falha a memória, estou falando de cabeça, mas eu acho que é o ano da canonização de Santa Teresinha, do qual sou muito devoto. Eu fui batizado na igreja de Santa Teresinha, né? Eu casei na igreja de Santa Teresinha e moro no bairro de Santa Teresinha, uma cidade lindíssima aqui, São Bento do Sapucaí. E então, 1925,
o ano da canonização de Santa Teresinha. E o Papa Pio XI publicou essa encíclica Quas Primas, que eu recomendo vivamente, para entender justamente essa questão da realeza e a questão do reinado do nosso Senhor Jesus Cristo, o seu reinado social, e isso é muito importante, essa encíclica. E logo no comecinho, o Papa Pio XI diz assim: analisamos as causas supremas das calamidades que vimos afligir o gênero humano. Acabou repetindo aqui, afligir, né? Errinho de digitação. Então, veja bem, as causas supremas das calamidades que estão aí. E isso ele escrevia em 1925, hein? Então, já vai fazer quase 100 anos. Quer dizer, você não viu o que veio pela frente depois, tá? Então, as causas das calamidades que afligem hoje o gênero humano, tá aí. O ataque à realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele diz aqui: e nele proclamamos claramente não só que este acúmulo de males invadiu a terra, porque a maioria dos homens se distanciou de Jesus Cristo e de sua lei santíssima, tanto em sua vida e costumes, como na família e no governo do Estado. Mas também que uma certa esperança de verdadeira paz entre os povos nunca brilharia enquanto os indivíduos e as nações negassem e rejeitassem o império de nosso Salvador. Então, só vamos ter, né? A verdadeira paz só será assegurada, a verdadeira paz, que é a tranquilidade na justiça, só vai estar assegurada quando, né, a realeza de nosso Jesus Cristo ela for aceita, né, e estiver realmente impregnada em todas as instituições, como já ocorreu no passado, né? E os efeitos disso foram muito benéficos para a sociedade e o contrário disso, maléficos, como nós estamos vendo. Por isso que o Papa Pio XI ele começa trazendo esse diagnóstico da situação, né? Então aqui, olha, Cristo Salvatore, quer dizer, sua imagem, né, de nosso Senhor e nosso Salvador. E aí continua com as primas. Buscar a paz de Cristo no reino de Cristo. No reino de Cristo. Não há meio mais eficaz para restaurar e revigorar a paz do que buscar a restauração do reino de Jesus Cristo. Então, o X da questão é essa, quer dizer, a base, né, para que realmente a gente possa restaurar e revigorar a paz, a verdadeira paz, a partir de casa, da família, no trabalho, na escola, nas instituições, na sociedade, é a base, a partir da restauração do reino de Jesus Cristo. E aí ele diz, exilados do reino, do Redentor, é interessante que ele sempre usa a expressão reino, né, do Redentor, por terem desprezado a sua soberania. Soberania. Então ele vai falar o fundador da igreja, Senhor e Rei Supremo. Grau sublime e supremo de sua ciência, né? Falamos tanto de ciência, né? Então, grau sublime e supremo de sua ciência, mas porque ele é a verdade e porque os homens precisam beber dele e receber obedientemente a verdade, tá? Então, isso é muito interessante, um retrato assim bonito aqui, né? Que você vê os reis magos, Nossa Senhora, tá vendo? Uma imagem muito bonita aqui. Aqui uma outra imagem também, para continuar o que o Papa Pio XI diz, ele recebeu poder, honra e o reino do Pai, porque como o verbo de Deus, cuja substância é idêntica do Pai, não pode deixar de ter em comum com ele o que é próprio da divindade, e, portanto, possuir também como Pai o mesmo império supremo e absoluto sobre todas as criaturas. Então, isso aqui que o Papa Pio XI coloca com as primas. Que Cristo é rei, as Sagradas Escrituras dizem a cada passo. E isso a gente vai ver, né? Na Semana Santa, em todos os episódios, todos os acontecimentos da Semana Santa, né? Deixam isso muito claro. Assim, eles o chamam de governante que deve nascer da linhagem de Jacó, aquele que pelo Pai foi constituído rei no Monte Santo de Sião, receberá as nações em herança e possessão até
os confins da terra. O salmo nupcial, onde sob a imagem e representação de um rei muito opulento e muito poderoso foi celebrado, aquele que seria o verdadeiro rei de Israel, contém essas frases: teu trono, ó Deus, permanece para todo o sempre. O cetro do seu reino é um cetro de justiça. E omitindo muitos outros textos semelhantes em outro lugar, como que para melhor desenhar os personagens de Cristo, prevê-se que seu reino não terá limites e será enriquecido com os dons da justiça e da paz. Justiça e abundância de paz florescerão em seus dias, e ele dominará de um mar a outro e de uma a outra extremidade dos confins da terra. E a gente vê ao longo da história, né, nesses 2000 anos, que realmente é fantástico como o Evangelho, né, foi para todas as nações, uma história que, se você pegar Daniel Hopes, os grandes estudiosos da história do cristianismo, é de se admirar, né? Como pessoas, né, nós, né, somos tão débeis, tão fracos, tão frágeis, tão imperfeitos, né? Somos, né, do barro que somos, né? E muitas vezes indigno e de nós, né, ao longo da história, né? Em 2000 anos, com muitos que, né, com todas essas características, mas o Evangelho chegou aí até nós, até hoje, e alcançou já todos os povos, e deixou também nessa história grandes testemunhos, grandes exemplos, né, que nas horas mais difíceis a gente se reporta para que nos dê ânimo, nos dê força, nos ajude, né, para que nós também possamos dar testemunho no nosso tempo. Então, ele, né, com as primas, fala de vários momentos que se fala da realeza de Cristo, né, de sua realeza, que faz menção, e aquelas palavras de Zacarias, onde ele prediz o manso rei que, montado em uma jumenta e seu jumentinho, entraria em Jerusalém como justo e como salvador entre as aclamações das multidões. Os santos evangelistas não as viram realizadas e verificadas, né? E aí, até na Anunciação, a gente vê a Virgem foi avisada de que daria à luz um filho, a quem Deus daria o trono de Davi, seu pai, e que reinaria eternamente na casa de Jacó, sem que o seu reino nunca acabaria. Então, você veja que essa questão da realeza de Cristo é muito acentuada, né? Essa imagem aqui da Anunciação também eu achei muito bonita, porque mostra aqui a cruz, né? E como a árvore da vida. Depois eu quero tirar uma hora para falar exatamente sobre essa questão, que eu acho também muito importante. Agora, tem uma curiosidade, uma questão que eu queria chamar a atenção, que é o seguinte, que, na verdade, olha só, quem chamou Jesus de rei dos judeus, né, não foram judeus. Não foram judeus. Quem chamou, né, conforme está as Sagradas Escrituras, foram gentios, foram os pagãos, né? Você veja, a primeira vez que nós temos visto claramente foi os reis magos, né? Os reis magos. Existe aquela passagem: eis que os magos vieram do Oriente de Jerusalém e perguntaram eles: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Então, a primeira menção que faz ao rei dos judeus é vindo da boca dos reis magos, com essa pergunta: onde está o rei dos judeus? Depois vamos ver essa expressão em Pilatos, que vai utilizar essa expressão, e depois nos soldados romanos. Tá interessante isso, né? Quer dizer, quem acaba reconhecendo ainda, né, já naquele contexto, justamente não são os judeus, mas são, né, os reis magos, próprio Pilatos, com interrogações feitas, né, e os próprios soldados romanos durante a crucificação, tá? Então, essa é apenas uma curiosidade. Tá aqui os reis magos, os primeiros que, com essa pergunta, onde está o rei dos judeus, né, fazem a sua visita para adorá-lo, e depois a gente sabe, né, que o Herodes, né, manda
fazer o massacre dos inocentes, né? Porque ele queria saber onde estava o rei dos judeus, e em sonho um anjo pediu para que os reis fossem por um outro caminho, e depois tem a fuga para o Egito, tudo mais, já conhecemos, mas isso que eu quero ressaltar, né? Que eles, os reis magos, eles foram os primeiros que ali adoraram o menino Jesus, reconhecendo ele como o rei, né, dos judeus. Então, isso é muito importante que na Semana Santa essa compreensão da realeza de Cristo é muito importante compreender. É o próprio Cristo, ainda fala com o Papa Pio XI, é o próprio Cristo que dá testemunho de sua realeza. Ele ora em seu último discurso ao povo, falando do prêmio e dos castigos perpetuamente reservados aos justos e aos réprobos. Isso hoje, muita gente perdeu de vista completamente, né, essa questão. Mas isso ficou muito evidente na sua oração, né, antes da sua paixão. E ora também ao responder ao governador romano que lhe perguntou publicamente se ele era rei. Então, aqui está a imagem aqui de Jesus com Pilatos, né? E também aqui a coroa de espinhos é um sinal também muito evidente da realeza de Cristo e do que ele suportou, né, por amor a nós, pela nossa salvação, tá? Porque o meu reino não é deste mundo. Ele foi uma das respostas que ele deu a Pilatos. O meu reino não é deste mundo. E hoje, mais do que nunca, a gente tem visto, né, como muitos, né, esqueceram-se disso, vivem essa vida como se fosse aqui que vamos resolver tudo. Mas ele deixou claro, né, na resposta para meu reino não é deste mundo. E também a inscrição, né, na cruz. Aqui nós temos aqui em 3 línguas aqui, no hebraico, no grego e no latim, né, também falando da sua realeza, né, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Então, inclusive, né, inscrição essa que foi determinada para justamente deixar aí a inscrição feita. Eu quero lembrar aqui de São Luís, já que a gente falou da coroa de espinhos, e uma das, talvez a mais preciosa relíquia, né, de todos os tempos, que São Luís comprou a coroa de espinhos, trouxe para Paris, mandou construir uma igreja, a Sainte-Chapelle, que é uma das coisas mais lindas do mundo, para acolher a coroa de espinhos, essa grande relíquia. E depois, no tempo da Revolução Francesa, né, eles destruíram muita coisa, etc. Mas há quem diga que a coroa permanece ainda na Notre-Dame. Então, o rei São Luís é um exemplo, assim, sabe, daquele que melhor compreendeu esse sentido da realeza do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua vida fantástica. Eu tenho aqui uma biografia do Jacques Le Goff, muito boa da vida de São Luís, e ele é, assim, uma das minhas inspirações, né, nesta difícil missão de conjugar legislação e vida, né, mesmo no nosso tempo tão, né, solapado por tanta, né, tanto que muitas coisas boas estão solapadas, mas o exemplo desses grandes santos, inclusive desses que atuaram, né, no campo social, no campo político, como São Luís, legislador, pai de família, Thomas More também deu um grande exemplo, e tantos outros, Joana d'Arc, são grandes santos que nos motivam, né, mesmo nos dias de hoje, em meio a tantos desafios, a se inspirar naquilo que eles fizeram no seu tempo, que o que fizeram é para todos os tempos. Aqui a coroa de espinhos, que a relíquia da coroa de espinhos que trouxe, que São Luís comprou, que ela adquiriu, e trouxe para Sainte-Chapelle. Há também um relicário no Museu Britânico, com um espinho da coroa de espinhos, né? Você veja, olha só o zelo que se fazia na época para preservar as relíquias. E aqui a Sainte-Chapelle. Aqui a Sainte-Chapelle foi feita exatamente para acolher a coroa de espinhos e justamente nesse reconhecimento, né, da realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. E diz aqui
esse pequeno trecho aqui, o esplendor da Sainte-Chapelle em Paris envolve um santuário vazio com dossel. Aqui está. Aqui, as relíquias da paixão de Cristo repousaram e foram expostas à veneração pública. A capela é um belíssimo relicário para eles. A mais preciosa dessas relíquias era a coroa de espinhos que o santo rei Luís IX adquiriu do imperador latino Balduíno de Constantinopla em 1239. Aí ele faz uma observação aqui. É surpreendente considerar que a Sainte-Chapelle custou 40 mil libras para ser construída, mas só a coroa de espinhos foi adquirida por 135 mil libras, quase 4 vezes o custo desse esplêndido edifício. Considerada como símbolo da religião e da realeza, a Sainte-Chapelle sofreu danos consideráveis como resultado da Revolução Francesa. Seus móveis, barracas e parede de couro desapareceram. O órgão, construído por François-Henri Clicquot, foi transportado para Saint-Germain-l'Auxerrois. A torre foi derrubada, os tímpanos foram danificados e as relíquias sagradas foram espalhadas. Felizmente, a coroa de espinhos sobreviveu e agora está alojada na Catedral de Notre-Dame, que também recentemente sofreu um incêndio devastador, como vocês se lembram, há pouco de, acho que 2, 3 anos atrás. Mesmo após sua restauração pelo Estado, permanece vazia, uma bela concha, mas um tanto sem sentido, como relicário sem sua relíquia. Então, Sainte-Chapelle, uma das igrejas mais lindas, né? Feitas, tá aqui, ó, a Sainte-Chapelle, o rei São Luís, né? Tratando a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, ele que trouxe a coroa de espinhos para Paris, eu quis destacar isto. Esse é um dos vitrais que aparece, né? Jesus como rei, e todos os vitrais são assim de uma beleza. Eu tenho assim detalhes dos vitrais, né? Muito bonito. Esse, por exemplo, que mostra aqui agora, e ainda avançando um pouco com as primas, agora, finalmente, depois de sua ressurreição, confiando aos apóstolos a tarefa de ensinar e batizar todos os povos, ele sempre e em todas as ocasiões oportunas atribuiu-se o título de rei e confirmou publicamente que ele é rei. E declarou solenemente que todo o poder no céu e na terra lhe foi dado. Então, vejam, eu quis trazer esses trechos da Cós Primas, justamente para destacar isso, né? Destacar realmente a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. O que a gente viu, né, ao longo da história, principalmente depois da Renascença para cá, foi justamente o ataque à sua realeza. Então, isso que é uma coisa que eu acho importante deixar bem evidente, né? Bom, vamos lá fazer uma reflexão, passando por uma segunda reflexão aqui. A primeira foi essa, destacar, né, essa questão do ataque à realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. E graças a Deus, eu mesmo no século XXI não fui afetado por esse espírito revolucionário, portanto eu reconheço nosso Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor, nosso Salvador, nosso juiz e rei, tá? Reconheço a sua realeza. Então, porque como eu disse a vocês, isso é uma coisa que eu tenho, né? Uma graça de Deus, que é aquilo que o ladrão não rouba e a traça não rói, é a fé. É a fé. Então, nós cremos, né? Então, ele ressuscitou. Então, é nisso que nós cremos, tá? Então, e é isso que nos dá a força, o vigor, né? Para fazer o que a gente procura fazer, porque ele ressuscitou, nós cremos, ele é o Senhor da história e cremos na sua realeza. Por isso que, muitas vezes, as pessoas perguntam assim, quando eu falo que eu sou monarquista, né? O pessoal fala assim, não sei o quê, pá, aquela coisa toda. É uma questão de coerência, né? Eu teria aqui horas para falar, 10 horas para falar sobre, né? Porque sou monarquista, mas vou ainda ter oportunidade para tratar disso, inclusive em relação ao Brasil, né? Eu que apresentei ao Dom Orani, no arcebispo do Rio de Janeiro, o pedido, né? O pedido de abertura do processo
da beatificação da princesa Isabel, né, da nossa querida princesa Isabel, libertadora dos escravos no Brasil, assim que né, autora da Lei Áurea e tantas outras coisas mais. Eu tenho uma live aqui que eu fiz sobre no dia do centenário da morte da princesa Isabel. Eu estava gripado um dia, mas eu fiz uma live. Mas ainda vou tirar um momento para explicar a vocês as razões pelas quais eu sou monarquista. E com maior tranquilidade, maior serenidade. Mas vamos partir para uma segunda reflexão aqui, que eu quero trazer hoje, domingo de Ramos, 2022. Existe uma questão que é assim, no Evangelho de São João, né, há indicada as Páscoas celebradas por Jesus em seu ministério público. Jesus, no seu ministério público, nos 3 anos do ministério público, ele teve 3 Páscoas importantes. Ele vivenciou, ocorreram fatos importantes em 3 Páscoas. Tá? Em 3 Páscoas. Então, é isso que eu quero destacar, as Páscoas que Jesus viveu, que ocorreram fatos muito importantes e significativos. E a primeira Páscoa, né, é quando ocorreu a apresentação no templo, né, no templo de Jerusalém. Então, essa é a primeira Páscoa importante, já logo, né, no início, e foi a apresentação no templo. E aí eu quero fazer uma observação, né, em relação a isso, que é o seguinte, apenas uma observação. Vocês sabem, né, que o primeiro templo, né, de Jerusalém foi construído durante o reinado de Salomão, né, ali por volta de 1015, 1005 a.C., né, 480 anos depois da saída do Egito. E esse primeiro templo, né, que eu poderia também estar falando 10 horas só sobre essa questão do primeiro templo, mas como o foco não é esse, eu vou mencionar. E esse primeiro templo foi incendiado e destruído por Nabucodonosor II. Tá? Existe um trabalho que qualquer dia eu quero tirar aqui para comentar com vocês, né? Comentar, né? Que é muito interessante, eu acho muito interessante, que é o trabalho do James Ussher, né? Ele fez um trabalho, assim, olha, exaustivo, viu? Um trabalho com muitas e muitas páginas, onde ele faz, assim, a contagem do tempo, ele faz cálculos dele lá, e ele tem toda uma metodologia muito interessante, muito erudita, respeitada por muitos intelectuais eruditos, até por não cristãos, porque a metodologia dele foi muito interessante, os cálculos feitos, o modo como ele descreveu, com muitas citações, com muitas referências de autores clássicos até então, e ele estabelece lá, né, no seu estudo, na sua publicação, a data de 3.000 anos desde a criação do mundo, né? Quer dizer, na verdade, ele estabelece essa data do primeiro templo, 3.000 anos antes, desde a criação do mundo. Então, você teve a criação do mundo, então decorreram 3.000 anos a criação do primeiro templo. E segundo James Ussher, né, eu estou falando de cabeça aqui, mas ele estabelece que desde a criação do mundo até, né, até a vinda de Jesus dá mais ou menos 4.004 anos. Tem até data, inclusive, ele estabelece até o dia 23 de outubro, né, como data da criação do mundo, mas é muito interessante o trabalho de James Ussher, assim, o modo, a sua metodologia. E se a gente for pegar os dados do James Ussher, por exemplo, de 4.004, né, até Cristo, e depois de Cristo até hoje, já está dando aí 6.000, né, 6.000 e poucos anos. Então, se você pega 3.000 anos, né, desde a criação do mundo, a construção do primeiro templo, e aí você faz a conta também, já está dando aí quase, né? Nós estamos chegando aí quase na metade de novo aí, quer dizer, é uma coisa muito interessante esses cálculos todos do James Ussher, tá? Mas eu não vou entrar nessa discussão, eu vou tirar um dia só para falar, vou trazer aqui trechos, etc. É interessante, né? Esse trabalho. O segundo templo, né? Foi reconstruído após o retorno do cativeiro da Babilônia,
o Zorobabel, 531 a.C., consagrado em 516 a.C., e é esse templo, o segundo templo de Jerusalém, que o Herodes, né, resolveu restaurá-lo. Então, olha só que coisa interessante. 19 a.C., 19 a.C. a 27 depois de Cristo, quer dizer, todo esse período é um período que está sendo feita a reconstrução do segundo templo, que é justamente o período, né, em que nós vamos ter aí a infância, adolescência e juventude de Jesus, porque ela foi concluída em 27 depois de Cristo, né? E a sua vida pública começa no ano 30, quer dizer, 30 depois de Cristo. E esse segundo templo foi destruído em 70 depois de Cristo por Tito, né? Por ordem do imperador Vespasiano. Então, pois é, eu estou vendo aqui um comentário aqui, mas depois eu vou comentar, depois eu vou ler os comentários. O Alberto Panhocer está lembrando aqui que o Jamie Usher, né, está coberto de razão. Eu vou tirar um dia aqui para comentar o trabalho dele, eu só estou citando, né? E eu só estou citando, mas pelo cálculo dele, né? Se até Cristo era 4004, né? Depois de Cristo já estamos em 2022, soma aí, já dá 6.000 e pouco. Né? Se a primeira construção do templo, o primeiro templo construído 3.000 anos, tá, nós estamos aí o pessoal querendo já fazer o terceiro templo, né? Que não é o terceiro templo que eles estão querendo construir agora, não é para adorar o nosso Senhor Jesus Cristo, já sabemos disso, então, olha, gente, vai vir coisa aí, viu? A história não acabou, né? A história não acabou. E eu tenho a impressão, né, que nós vamos viver, a nossa geração, nós vamos viver aí, olha, fatos históricos, viu? A história não acabou, não. Mas outro dia eu vou comentar melhor, como é que eu estou falando de cabeça agora, mas eu vou comentar melhor sobre o trabalho de James Ussher. Mas foi bom o Alberto ter lembrado sobre isso. Tá. Outro momento importante, outra Páscoa, como eu falei, são 3 Páscoas, né? Importantes da vida de Jesus. A primeira, na apresentação do templo, e a segunda, né? Foi a Páscoa da multiplicação dos pães e peixes. E é muito importante isso, porque isso tem a ver com a Eucaristia. Isso tem a ver com a Eucaristia também. Isso é uma antecipação, né? Isso tem a ver também com a instituição da Santa Eucaristia. A Páscoa da multiplicação dos pães e peixes. E aqui, então, nós temos um trecho aqui que diz assim: e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Esse é um trecho, né, de João. Então, Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para eles comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque bem sabia que não havia o que fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas que é isso para tantos? E disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000, que era muita gente. E Jesus tomou os pães, havendo dado graças, por isso que eu falei que isso, né, a questão da Eucaristia já é um sinal evidente aqui, né? Quer dizer, Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam sentados, igualmente também dos peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Isso é muito interessante, essa recomendação de Jesus, para que recolhessem, para que nada se perca. Né? Recolheram-se, pois, e encheram 12 alcovas de pedaços dos 5 pães de cevada que haviam sobrado aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este verdadeiramente é o profeta que devia vir ao mundo. Então, essa Páscoa, né, essa segunda Páscoa vivida por Jesus, né,
foi essa Páscoa onde ocorreu o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Eu tenho aqui no meu canal no YouTube, se vocês quiserem depois procurar ali entre os vídeos, logo no começo da pandemia, né, quando todo mundo, nossa senhora, aquela coisa toda, aquele horror, a mídia, em suma, tudo aquilo que vocês viram, aquele pavor, aquele pânico, aquela manipulação toda, porque até o Peter Gott, que era um dos médicos, acho que lá da Alemanha, Dinamarca, ele disse que o que superlotou os hospitais não foi o vírus, mas o pânico do vírus, né? Bom, em meio àquela situação toda, eu fiz um vídeo falando sobre os milagres de Jesus. Eu recomendo que vocês vejam, né? Tem poucas visualizações, viu? Tem poucas visualizações, mas eu recomendo, porque, gente, eu fiquei impressionado de ver, né? Como que esse sanitarismo, né? Como que, né? Ó, picadinha no braço, etc. É a panaceia hoje. É a panaceia hoje, né? E agora há pouco eu dizia para vocês que eu tenho uma graça da fé, a alegria da fé. Bom, se é algo que eu creio firmemente, são nos milagres de Jesus. Eu até quero um dia escrever, porque eu vou ter que escrever. Eu pretendo, dentro dos meus escritos, falar sobre os milagres de Jesus, não só os seus milagres feitos, né, como também os milagres ao longo da história, né, ao longo da história da igreja, maravilhosos milagres que ocorreram, etc. Mas que hoje o pessoal está aqui, ó, a panaceia picadinha, é uma coisa impressionante. Eu fico impressionado de ver, mas eu dispenso, né, a distopia do Klaus Schwab, entendeu? Então, é óbvio que eu creio nos milagres. É óbvio que eu creio nos milagres. E outro dia a gente viu aí, né, a gente vê, inclusive hoje, né, padres, né, religiosos hoje, relativizando os milagres. Eu fico impressionado de ver. Em suas homilias, eles vão lá, não sei o quê, pá, não, eles relativizam. Bom, mas eu respondo dizendo, eu creio, tá? Vivamente nos milagres de Jesus. Eu sou que nem aquele centurião, né? Que chegou para Jesus e disse, Senhor, né? Não sou digno de que entreis minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Então, eu sou dessa estirpe aí do centurião, tá certo? Ou então ele pediu, né? Não era nem para ele que ele estava pedindo para o servo dele. E ele falou assim: não, você não precisa ir para casa, você daqui mesmo, uma palavra sua basta. Isso o próprio Jesus ficou admirado de ver a fé. Tanto é que ele diz: a tua fé o salvou. Né? E quando eu vejo muitos religiosos hoje, inclusive nas minhas idas a Roma, quando eu estive e conversava com o pessoal, eu falava, gente, eu ficava impressionado de ver a falta de fé. Falta de fé. Falta de fé. Algo impressionante. Algo impressionante. Mas se é uma coisa que eu tenho e que o ladrão não rouba e a traça não rói, é a fé. É a fé. E aqui aconteceu a Páscoa da multiplicação dos pães e dos peixes. Bom, e aí a terceira Páscoa é a Páscoa da entrada de Jerusalém. Eu destaquei logo no começo da minha fala sobre a realeza de nosso Senhor Jesus Cristo e vários sinais ali, vários aspectos que a gente poderia estar abordando, mas que reforçam, né, essa entrada triunfal em Jerusalém como rei. E aí, aqui o Evangelho de Lucas, que diz assim, Jesus foi na frente, subindo para Jerusalém, né, porque da Galiléia para Jerusalém é uma subida. Quando ele se aproximou de Betfagé e Betânia, no monte que se chama Oliveira, enviou 2 discípulos dizendo, vá para a aldeia em frente, onde, ao entrar, você encontrará um jumentinho, amarrado, sobre o qual ninguém jamais se sentou. Desamarre e traga-o aqui. Se alguém lhe perguntar, por que você está desamarrando? Você vai dizer isso, o Senhor precisa disso. Então, aqueles que foram enviados foram e encontraram como ele lhes havia dito, e ao desamarrar o jumentinho, seus donos disseram a eles, por que você está desamarrando o potro? E eles disseram, o Senhor precisa disso. E eles trouxeram para Jesus, e lançando suas vestes sobre o jumentinho, e eles colocaram Jesus sobre ela. E enquanto ele cavalgava, estenderam suas vestes pelo caminho.
Ao se aproximar na descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a se alegrar e louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinham visto, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E alguns dos fariseus na multidão lhe disseram: Mestre, repreenda seus discípulos. Ele respondeu: Digo-vos que, se estes estivessem calados, as próprias pedras clamariam. Então, essa é a passagem do Domingo de Ramos, né? Que hoje celebramos, e que mostra alguns aspectos interessantes que eu vou aqui comentar, né? Alguns deles, essa entrada triunfal de Jesus. O Papa Bento XVI, ele tem dois livros que ele publicou, um livro, né? Ainda durante o seu pontificado, enquanto ele estava, né, no exercício do seu pontificado, ele publicou, eu tenho aqui, ó, comigo, Jesus de Nazaré, né? Aqui, ó, Jesus de Nazaré. Inclusive, deixa eu ver quem é que me autografou. Nossa, isso aqui tá, ó, isso aqui tem valor, isso aqui, ó. Agora que eu vi aqui, ó. Esse aqui do Jesus de Nazaré, do Papa Bento XVI, autografado pelo meu professor de bioética, Cardeal Hélio Grécia. Pô, isso aqui, agora que eu vi. Olha aqui, ó. E, né, autografou no Rio de Janeiro, porque eu estudei bioética no Rio de Janeiro, né? Lá no Mosteiro de São Bento, 11 de julho de 2009. Aí aqui, ó, Cardeal Hélio Grécia, tá? Fundador da Pontifícia Academia para a Vida, meu professor. Ele tá aqui, ó, o Jesus de Nazaré, e tem aqui o da entrada em Jerusalém à terra e ressurreição. Então, ele tem algumas considerações muito interessantes aqui, eu tirei algumas para partilhar com vocês, né? Então, vamos lá aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Não, peraí, vamos lá. Isso. Aqui é o Mar da Galileia, eu estive lá, depois eu vou trazer um material, eu quero comentar com vocês essa minha visita à Galileia, ao Monte das Bem-aventuranças, né? Realmente foi muito interessante. Quando eu estive na Terra Santa, em loco que eu percebi, né, que os lugares mais importantes da vida de Jesus, os lugares mais importantes são lugares altos, né? Lugares altos, bem altos, né? Então, o Monte da Beatitude é uma coisa mais linda, você tem uma vista ali da Galiléia, é maravilhoso. E também em Belém, tá? Você tem a Igreja da Natividade, e depois o Vale dos Pastores, e Jerusalém, né? Onde está o local do Calvário, etc. Então, são lugares altos, né? Interessante isso. Aí o Papa Bento XVI, ele diz assim, porque ele saiu da Galiléia e foi para Jerusalém, né? Trata-se de uma subida. Antes de mais nada, em sentido geográfico. O Mar da Galileia situa-se cerca de 200 metros abaixo do nível do mar, enquanto a altura medida de Jerusalém é de 760 metros acima do referido nível. Então é interessante essa constatação da subida, da elevação. E ele ainda acrescenta aqui Jerusalém, né? A meta final dessa subida de Jesus é a oferta de si mesmo na cruz. Oferta que substitui os sacrifícios antigos. Eu também quero tirar um dia aqui para falar disso, essa questão dos sacrifícios antigos, dos pagãos antigos. Horrível que eles faziam, horrível, tá? E então houve essa substituição. É a subida que a carta aos Hebreus designa como a ascensão para a tenda, não feitas por mãos de homem, ou seja, o próprio céu, apresentando-se diante de Deus. Essa ascensão até a presença de Deus passa pela cruz. É a subida para o amor até o fim, que é o verdadeiro monte de Deus. Então, é muito interessante, né, quando ele diz assim, tá?
que essa ascensão até a presença de Deus passa pela cruz. E hoje, muitos, né? Inclusive muitos cristãos, católicos, inclusive, não têm mais noção nenhuma do que significa passar pela cruz. Diariamente, no nosso dia a dia, o que significa isso? Diariamente, no nosso dia a dia. A pessoa não tem a menor noção, porque está aí, né? Impregnado aí impregnado aí de tantos escapismos, e não tem a menor noção do que significa isso, passar pela cruz para que ocorra a ascensão até a presença de Deus, tá? Para que essa subida ocorra, para que essa elevação ocorra. Jesus pusera-se a caminho, juntamente com os 12, mas pouco a pouco se foi associando a eles uma turba crescente de peregrinos. E aí eu quero destacar uma coisa interessante, que é o seguinte, as crianças, né? É interessante como muitas crianças estão juntos, né? E aqui é uma cena de um dos filmes, né? Que tem vários bons filmes sobre a Paixão de Cristo, né? E aqui você vê as crianças, muito interessante isso. Vai acontecer um episódio, tá? Importante, né? Um milagre vai acontecer, que é o milagre de Bartimeu. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó. Eu também estive em Jericó, também, inclusive eu andei de camelo em Jericó, primeira e única vez, tá? Que é uma das cidades mais antigas do mundo. Então, naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos, uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Tem piedade de mim. Quantas vezes em nossa vida pessoal, nossa vida, nós dissemos isso: Jesus, tem de piedade de mim. Isso, inclusive, é uma jaculatória. É uma jaculatória. Porque hoje acontece muito o seguinte: as pessoas dizem que não tem tempo para rezar, né? A gente ouve muito disso, não tenho tempo, correria, pá, aquela coisa toda. Então, sabe, quer dizer, reza pelo menos a jaculatória. Não que fique só na jaculatória, mas, sabe, vou também tirar um dia para falar só sobre o poder da jaculatória, muito importante. Eu mesmo costumo rezar muito a jaculatória: Jesus, eu confio em vós. Então, antes de entrar no trabalho, antes de entrar na escola, antes de qualquer atividade assim importante, Jesus, eu confio em vós. É uma jaculatória, tá? Que é aquilo que o Bartimeu disse: Jesus, tem de piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tenha piedade de mim. Então, esse episódio é muito interessante. Então, Jesus parou e disse: chamai-o. Veja que Jesus, ele é sempre imperativo. Ele é imperativo, tá? Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Olha que expressão forte, né? Quantas vezes na nossa vida, né? Quantas vezes na nossa vida, quando estamos ali, olha, estirado, na lona, como diz o outro, né? E aí você ouve, né? Como se o anjo da guarda dissesse: coragem, levanta-te, Jesus te chama. Realmente já aconteceu isso comigo tantas vezes, né? O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu te faça? Veja bem, o que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Que eu veja. Olha, quantas vezes nós fazemos isso na nossa vida, que eu entenda, que eu veja, que eu tenha capacidade de ver, entender as coisas. Nesse mundo de hoje, principalmente, né, que carece de tanto discernimento, que eu veja, que eu saiba ver as coisas. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Então, essa questão da recuperação da vista, de ver a verdade, ver a luz, Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, isso é fantástico, né? Esse episódio que ocorreu nesse momento com Bartimeu. Aqui um trecho de Mary M.
Miglow, que eu destaco aqui. Uma maneira, e aqui ela vai destacar uma questão aqui interessante, que é das multidões. Presta atenção, isso é muito importante aqui agora, essa observação aqui em relação às multidões na Semana Santa. Você tem, o Papa Bento XVI fala em 2 multidões, mas a Mary Ann Miglow fala em 3 multidões, né? Mas veja bem, essa questão das multidões na Semana Santa, ela é muito importante, porque eu sempre faço essa pergunta em todos os pronunciamentos oficiais, em relação a vários temas, eu sempre faço aquela pergunta, que a gente precisa saber responder, né? Ao longo da nossa vida. De que lado estamos? De que lado estamos? E aí, a resposta está lá no Deuteronômio. Escolhe, pois, a vida. Deuteronômio. E na Semana Santa vamos ter 3 momentos com 3 multidões diferentes. 3 multidões diferentes. Uma maneira pela qual a gente pode, então, fazer uma reflexão sobre essa semana através do ponto de vista das 3 multidões que Lucas escreve. Então, vamos lá. Diz aqui, os peregrinos que se dirigiam a Jerusalém, a cidade santa, para a festa da Páscoa, eram a maioria da primeira multidão. Aquela primeira multidão que acolheu Jesus na entrada de Jerusalém, no Domingo de Ramos, essa é a primeira multidão. Formada por um grupo diverso, uns mais piedosos que os outros, alguns conhecedores das tradições e outros que mal tinham ouvido a história, mas eram pessoas de fé. Pessoas de fé. Não sei se fé firme, forte, mas que a fé também tem essas, né, esses graus aí. E então Jesus apareceu entre eles, não em pé, junto com eles, mas montado em um potro, e assim cumprindo as palavras do profeta Zacarias: eis que o teu rei vem a ti, justo Salvador, humilde e montado em um jumento, um jumentinho, em um burro, um jumentinho. A multidão começou a entoar uma canção e ecoava o hino que os anjos cantavam no nascimento de Jesus, né? Dando hosanas a Jesus. Embora Jesus tenha dito aos fariseus que até as pedras se juntariam às bênçãos, o entusiasmo, olha, observe uma coisa interessante, o entusiasmo daquela primeira multidão que aclamou Jesus com os ramos das árvores, Hosana, filho de Davi, né? Marcada por esse entusiasmo desapareceria assim que os ventos do perigo soprassem em cena. Então, é interessante isso. Então, a multidão que aclama Jesus na entrada de Jerusalém não vai ser as das outras, que você vai ser um outro povo que vai vir nos outros 2 momentos. Então, não é a mesma multidão. Segunda multidão. Tá aí, ó. Essa é uma cena do filme, eu acho que deve ser A Paixão de Cristo, né, da cena do filme. A segunda multidão, aquela reunida durante o julgamento de Jesus. Aquela durante o julgamento de Jesus, ali em frente ao Palácio de Pilatos, é a segunda multidão. Incluía a Assembleia dos Líderes Religiosos e um grupo amorfo, chamado O Povo. Alguns deles podem ter testemunhado a prisão de Jesus no jardim. Pilatos reuniu esse grupo e disse-lhes que havia encontrado Jesus inocente de qualquer crime capital, dizendo que ele não mereceria nada pior do que uma surra. Isso aí já está, né, acrescentando coisa. Mas essa multidão exaltada aos gritos denunciou Jesus ruidosamente e exigiu que Pilatos soltasse um criminoso condenado em seu lugar. Pilatos assim entregou Jesus a eles. Então, essa segunda multidão raivosa, furiosa, né, que disse crucifica-o, crucifica-o, não era a mesma multidão que o acolheu na entrada de Jerusalém. E uma terceira multidão, que foi aquela, né, mencionada apenas por Lucas, seguiu atrás de Jesus já durante o seu percurso com a cruz, né, com ele já carregando a cruz na via sacra. Lucas explica que essa multidão incluía muitas mulheres que choravam e realizavam rituais de luto. Respondendo a eles,
Veja bem, o único grupo que Jesus fala, que ele não, pelo menos não tem registro, que ele tenha dirigido a palavra para aqueles que acolheram em Jerusalém no domingo de Ramos, também não se dirigiu a palavra àquela segunda multidão que pediu a Pilatos que o crucificasse, mas a esse terceiro grupo, Jesus dirigiu sua palavra, respondendo a eles, o único grupo com quem ele falou durante o tempo de sua prisão. Jesus disse-lhes que chorassem por seu povo e pelo tempo vindouro. Então, vocês conhecem, né? A passagem, ele dá uma resposta a essa segunda multidão. Então, é muito interessante essas três, né? Esses três grupos. Por isso que, mais uma vez, a gente responde de que lado estamos. A gente precisa saber de que lado estamos, porque às vezes a gente ouve assim, o pessoal dizer assim, mas se eu estivesse lá, eu jamais estaria entre aqueles que crucificaram Jesus, pediram a crucificação de Jesus. Então, né? Uma interrogação. Precisa saber exatamente pelo que a gente faz aqui no nosso dia a dia, de que lado estamos. E aí, o Papa Bento XVI vai destacar também mais um aspecto em relação a essa questão do jumento, que ele chegou na entrada de Jerusalém, dizendo que Jesus entra na cidade sobre um jumento emprestado, que logo a seguir fará retornar ao seu dono. Em cada detalhe está presente o tema da realeza, com as suas promessas. Jesus reivindica o direito régio da requisição de meios de transporte, um direito conhecido em toda a antiguidade. Então, não foi uma coisa à toa ele pedir o jumentinho, né, o modo como ele sentou-se no jumentinho, a questão das vestes, o modo como ele entrou em Jerusalém, há várias situações de jumentos no Antigo Testamento, há várias situações, todas elas muito interessantes, muito significativas, né? E indica aí um direito régio, uma prerrogativa régia, mais um sinal da realeza de nosso Senhor Jesus Cristo. Eis que o teu rei vem a ti, manso e montado em um jumento, Zacarias 9:9. O próprio fato de estender as capas está ligado à tradição da realeza. Cortam ramos das árvores e gritam palavras do Salmo 118, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem do nosso pai Davi, Hosana, no mais alto dos céus. No mais alto dos céus. Então, só isso daqui, só essa frase, no mais alto dos céus, também dá aí uma exposição de 10 horas, só para, né, explicar essa questão do mais alto dos céus. Bom, gente, finalmente, eu quero ver se na quinta-feira eu consigo trazer alguns apontamentos sobre a instituição da Sagrada Eucaristia, esse grande sacramento, porque aquilo que eu vinha dizendo, né? Eu sempre procuro me confessar antes de receber a comunhão, né? Porque é coisa que, inclusive, muitos padres não estão nem aí, não tem essa ênfase, né? Não olham para o rebanho nesse sentido, mas é muito importante a confissão, que é o sacramento da confissão antes da comunhão, para receber a comunhão em estado de graça. E a segunda Páscoa importante vivida por Jesus foi da multiplicação dos pães e dos peixes, já por aquele gesto antecipando a Sagrada Eucaristia. E aqui o Papa Bento XVI, nesse livro aqui, Jesus de Nazaré, ele destaca uma coisa interessante, que o domingo de Ramos não era algo do passado, como então o Senhor entrara na cidade santa cavalgando jumentinho. Assim agora, sem cessar, a igreja o via chegar sob as humildes aparências do pão e do vinho. Então, realmente é muito interessante essa associação, né, do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes na segunda Páscoa vivida com a instituição da Eucaristia da Quinta-feira Santa. E aqui, então, para encerrar, uma última imagem, né? Você tem aqui a coroa de Jesus, símbolo da sua realeza, o seu coração que jorra para o cálice. Tá vendo? Então, muito interessante, os dois anjos. E é isso. Então, e aqui a imagem final do Santíssimo, né? A ele todo poder, honra e glória por todos os séculos e séculos e séculos. Eu quis, então, partilhar com vocês
rapidamente, aí fazendo algumas considerações no dia de hoje, porque é uma semana muito especial para a gente rezar, meditar, né? E reconhecer a realeza do nosso Senhor Jesus Cristo em gratidão, né? Ao dom da vida e também em gratidão ao gesto, ao seu gesto de amor por todos nós. E a história está em curso. A história está em curso. A história não acabou. A história não acabou. E há muito que por vir ainda nesse processo que nós estamos ainda vivenciando. Então, de que lado estamos? É a pergunta que nós precisamos fazer. E eu espero que realmente nós possamos estar ao lado daqueles que, como São Dimas na cruz, disse: Senhor, não se esqueça de mim quando estiver no paraíso. Então, esse foi o exemplo que nos dá e nos conforta de que é isso que nós queremos. Então, vamos lá. MS Daniel, Viva Cristo Rei, Jonatas, Maria Alice. Agradeço então aí os comentários que vocês fizeram. Bernardo está agradecendo aí a partilha. O Milton Augusto, é isso mesmo. Quantas vezes acontece na nossa vida, tá? O Lúcio agradecendo. Isaura, né? Agradeço aí a sua presença. Isso, falando da coroa de espinhos. Pois é, como eu sou muito devoto de São Luís, né? São Luís IX da França, então essa imagem da coroa de espinhos é muito especial, uma grande relíquia. Meus amigos, quis fazer essa rápida partilha com vocês, desejar a todos uma feliz Semana Santa, santa mesmo, na nossa vida, e que a gente possa se preparar para a celebração da vida, que é a grande verdade, né? A ressurreição, que confirma a vitória da vida sobre a morte, mas sabendo que começamos aqui, o que seremos na eternidade. Então, é muito importante saber disso, porque começa aqui, né? A partir das nossas decisões, a partir daquilo ao que a gente adere. Por isso que é preciso sempre em oração, como Bartimeu, né, pediu a Jesus, e ele perguntou: o que queres que eu faça? Senhor, que eu veja. É isso que pedimos para todos. Até a próxima, então.